Eu vou usar como base Gênesis, capítulo de número 3. Eu penso que tudo começa aqui, quando a palavra de Deus afirma no capítulo 2 e versículo de número 18. É muito simples, talvez você não precise nem ler. 2 e 18 diz assim: Disse mais o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu vou usar a expressão que para mim é muito importante: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira, uma ajudadora. Eu fiquei pensando nessa expressão e quis basar o nosso encontro nesse texto, exatamente porque quando Deus fala isso, eu me pergunto sobre Deus, o eterno Criador dos céus e da terra, que fez tudo de mais lindo, de mais complexo que nós podemos ver, perceber. Tudo que existe, Deus criou. E na coroa da sua criação, Deus fez o homem para coroar a sua criação, e o homem foi colocado no chamado paraíso, onde ele tinha toda a estrutura necessária para ser feliz. Ele não tinha doença, nenhum tipo de doença. Eu vou pedir para a minha assistência, tira esse palco aqui, põe aqui do lado para mim. Ele não tinha nenhum tipo de preocupações que nós temos nos dias atuais, seja ela econômica, seja ela de construir, de ter. E entre algumas coisas que o homem tinha que é assustador, é a eternidade. O homem foi feito por Deus para viver eternamente. Não havia morte, não havia dor, não havia nenhum tipo de amargura, e se isso tudo fosse pouco, todos os dias à tarde havia um encontro de Deus com o ser humano. Mas não era um pregador, um pastor, uma presença que nós sentimos. Era o próprio Deus que estava no cair da tarde para estar com o homem. O que mais alguém pode querer para ser feliz? Está pleno espiritualmente, pleno na sua saúde e pleno na sua estrutura de vida econômica. Tudo é dele, tudo está nas suas mãos, e é nesse exato momento que Deus olha do céu e diz: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele alguém para estar ao seu lado. E começa então a estruturação que nós conhecemos através da Bíblia para a formação da mulher. Não é um pedido do homem, não é um desejo do seu coração, mas é um desejo do coração de Deus criar uma varoa, uma companheira. E então nós conhecemos a Bíblia que diz que Adão dormiu, adormeceu, que Deus o adormeceu. Diz a alguns que a primeira grande anestesia foi dada nesse dia, e foi geral, né? Porque quando faz essa cirurgia para tirar da sua costela a mulher, isso para a ciência é uma lenda, isso para alguns é uma loucura, e muitos preferem crer que o homem foi evoluindo até chegar onde chegou. Mas eu tenho fé suficiente, prego, acredito, ensino, que essa foi a formação do homem e da mulher. Deus criou homem, Deus criou mulher. Na minha impressão, quando a mulher é feita, e Adão desperta e olha para aquela que Deus criou, a qual ele dá o nome de Eva, e começa então um relacionamento conjugal, marido e mulher, inicia então uma nova história, inicia então um novo tempo. O homem que tinha toda a estrutura espiritual, toda a estrutura física e toda a estrutura necessária para ser feliz, agora tem a mulher, sua esposa. A história nos conta claramente os grandes desafios da humanidade, mas na Bíblia diz que houve um erro fatal. A desobediência levou a mulher
a comer do fruto que não era para comer. A desobediência levou Adão a fazer o mesmo, e eles foram expulsos do Éden. Antes, porém, houve então uma sentença. Sentença que é essa que daria ao homem e à mulher um novo tempo, um novo estilo de vida. E fora do jardim, eles continuam com a sua família, com a sua estruturação familiar. E um dos filhos comete uma loucura que todos nós conhecemos, quando Caim mata Abel. Foi o primeiro sepultamento, foi o primeiro velório de Adão, que nasceu para ser eterno. E o mais assustador foi o velório do filho de um homem que nasceu para a eternidade. Eu sempre penso nesse velório e creio que foi algo muito duro, muito difícil, muito complexo. Eu não sei quanto tempo durou esse velório. Eu não consigo imaginar como foi o sepultamento de Abel. Eu penso que a dor e a angústia desse casal é tão grande, tão forte, tão intensa, que não há palavras para explicar o que acomete aquela família. Mas a grande verdade é que eles seguem. A vida continua. Adão tem muito mais filhos e muito mais filhas, e a vida vai. Lá no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus restaurando aquilo que o diabo havia tomado através do pecado, dando a sua própria vida, para que o diabo perdesse a autoridade sobre o homem. E aqui eu quero que você fique ligado nisso. Muitos cristãos não entendem isso. O sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício no Calvário, ele teve uma só intenção: resgatar o homem das mãos do diabo, do pecado. Jesus pagou o preço por mim e por você, e nós nos tornamos livres. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. O diabo não tem mais poder sobre a sua história, porque agora você foi justificado pelo sangue de Jesus. Eu não sei quantos aqui têm essa certeza, mas eu tenho plena convicção que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Vocês concordam com isso? Concordam mesmo? Tem certeza? Mas não tem hora que parece que é o diabo que está fazendo alguma coisa dentro de casa? Tem hora que parece que é o próprio inferno que está roubando tudo que nós temos? Se Jesus morreu na cruz, e se o seu sacrifício foi para remissão e justificação daqueles que aceitarem a Ele como Salvador, o porquê que você, dentro da sua casa, ainda sente situações espirituais acontecendo? Eu vou ser mais forte. Por que que você, contigo mesmo, tem dia que parece que há uma coisa ruim, eu costumo brincar, um trem ruim dentro de você, e você não entende o que está acontecendo? Mas hoje aqui, neste lugar, eu quero que você receba a palavra, eu quero ministrar na vida de cada casal que desejar no final dessa reunião, para que você volte para casa com uma certeza: no meu lar, na minha casa, o diabo não pode ter vez. E eu vou contar mais uma história que machucou muito o meu coração, quando eu ouvi uma serva de Deus comentando que o seu marido, pastor, tinha uma vida dupla. Ele estava no altar, no púlpito, era pregador, professor, um grande líder, mas dentro de casa ele era um verdadeiro monstro. Espancou ela algumas vezes. E eu disse para ela: minha irmã, mas por que a senhora suportou isso? E ela disse: eu tinha medo de estragar o ministério dele. Eu não queria destruir o ministério dele. Mas depois de anos tentando acertar a sua convivência, ela descobriu que aquele homem que exercia a função pastoral tinha uma outra família, uma outra mulher fora do casamento. E ela se assustou. E, naturalmente, na busca daquela situação, ela descobriu que aquele homem vinha há muitos anos, desde quando eles eram noivos,
ele tinha uma vida dupla. Ele era um pastor, mas, à sua vez, ele também tinha uma vida lá fora de quem não teme a Deus. E a minha pergunta é, como é que pode alguém ser dois? Um que teme a Deus e outro que não teme a Deus. E essa conferência é para que Deus venha entrar com providência. E se houver alguma mentira, se houver alguma influência maligna dentro da sua casa hoje, é a noite que Deus pode romper com isso. Porque há poder no nome de Jesus Cristo. Aleluia. E você precisa entender, o meu lar. Se você puder repetir comigo, diga comigo, o meu lar pertence a Deus. A minha família pertence a Deus. Se você puder fechar os olhos, repita comigo, o meu lar, a minha família pertence a Deus. Aleluia. É importante que você tenha essa segurança, porque se você não tiver essa certeza, independente de você ser cristão, evangélico ou não, poderá haver alguma coisa que está influenciando no seu relacionamento. E hoje eu trago você aqui para fazer uma análise mínima do que está acontecendo. Porque quem é crente casa para ser feliz. Você pode não ter dinheiro, pode não ter estrutura na casa, pode faltar muita coisa, mas não pode faltar a felicidade. Ser crente é ser feliz. Crente que está amargo tem algo errado. Você pode estar vivendo o momento mais difícil econômico da sua história, mas você tem que ter paz na alma e tem que ter felicidade dentro de você. Pastor, é que eu estou passando por um momento muito conturbado, está tendo muitos problemas, muitas dificuldades. Isso acontece com todos nós. O próprio Cristo, diz a Bíblia, que se angustiou, que chorou. Ele teve uma carga de estresse tão grande, Jesus, que suou gotas de sangue. Mas isso não pode ser uma vida. Sua dor não pode durar mais do que uma semana. Sua dor não pode durar mais do que 15 dias. É impensável alguém cheio do Espírito Santo que faz um mês que está com gosto de fel na boca. Você não sente paz. Você está ao lado de quem ama, tem uma casa, tem um lar, tem Jesus, mas não consegue ser feliz. E se isso é espiritual, você precisa lutar com essas forças e dizer, Deus vai entrar com providência e tomar uma decisão de que a sua casa, o Espírito de Deus tem que ter domínio. Essa força, esse espírito de intriga, de briga, de confusão, tem que cair por terra. Foi Deus quem projetou a família. Foi Deus quem disse, não é bom que o homem esteja só. Foi Deus quem decidiu que haveria um homem e mulher lado a lado e que eles seriam felizes. Eu acredito piamente que Deus pode mudar a sua história. Eu quero aqui rapidamente dizer para você sobre alguns pontos que eu coloquei, e se você trouxe papel e caneta, eu queria que você colocasse aí. O primeiro dele, eu quero que você faça um propósito. Isso para mim é casamento. Se você puder fazer isso, eu quero que você, eu não sei se é possível pôr no telão. Primeiro, casamento não acaba. Você pode dizer comigo, casamento não acaba? Olha para quem está do seu lado, eu vou dizer para a Sônia, você diz para a sua esposa, só os homens, as mulheres não. Sônia, casamento não acaba. Dá para dizer aí? Vamos ver se as mulheres fazem isso com mais força. Minha irmã, diga para o seu marido, casamento não acaba. O grande erro da maioria de nós que vivemos nesse momento é acreditar que o casamento tem um tempo de validade, tem um tempo de duração e que ele pode acabar. Não acaba. Se você tomar essa decisão dentro de você, alguma coisa vai mudar na sua história. Primeiro, se casamento não acaba, e eu disse para você que você tem que ser feliz no casamento, alguma coisa está errada. Como assim, pastor? Poxa vida, casamento não acaba. E eu vou levar essa cruz até quando? Até quando eu vou suportar esse peso? Não há peso no casamento.
Casamento é um lugar de alegria, de paz. E se você tomar uma decisão de crer no que Deus pode te ensinar, Ele vai te ajudar na sua luta. Vou tentar repetir. Se você tomar a decisão de crer e aprender e viver o que Deus ensina, Ele vai te ajudar naquilo que você crê. Quando eu obedeço a Deus, eu coloco Ele ao meu lado. Quando eu obedeço a Deus, eu tenho o seu apoio naquilo que eu faço. Sim ou não? Se Deus é comigo, quem será contra mim? Se Deus trabalha ao meu favor, como eu serei derrotado? É possível? Então, primeira coisa que você tem que tomar decisão hoje aqui, se você quiser ser feliz e ter uma vida conjugal, familiar, abençoada, você tem que sair daqui com um propósito. Casamento não acaba. Eu queria dizer isso na Rede Globo, eu queria dizer isso através de outdoor, por uma frase como aquela, bem grande assim, casamento não acaba. Talvez ter encontro com juristas, ter encontro com psicólogos, ter encontro com profissionais de várias áreas, para que eles pudessem me dizer sobre a mulher que está sofrendo a dor de um marido que é bruto, de um homem que está sofrendo sobre a mulher que não lhe entende, e que todos eles apresentam o fim do casamento como a solução. Mas o fim do casamento não é a solução. A solução é a transformação que o Senhor Deus pode fazer no coração humano. Que Deus pode transformar uma mulher, Deus pode transformar um homem, porque Ele é criador do homem e da mulher. E Ele pode transformar um coração de pedra num coração de carne. Você crê nisso? Você crê que Deus pode intervir na sua história? Você consegue entender que Deus tem desejo de te ajudar, mas você precisa obedecê-lo? E por que eu começo essa palestra dando a vocês entendimento de que você precisa acreditar que o casamento não acaba? Porque quando existir qualquer vago pensamento, é melhor separar, é melhor terminar. Nós fizemos de tudo. Isso abrirá uma brecha, isso abrirá uma janela aonde forças espirituais adentrarão no seu relacionamento. Se lá atrás você falou isso, se lá atrás você viveu com esse pensamento, isso está afetando o seu relacionamento. Porque o diabo sabe que você já fez um propósito. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, o meu casamento acaba. Qual é o trabalho do inimigo das nossas almas? Trabalhar exatamente para que isso aconteça, para que o teu casamento acabe. Quando você diz, eu até aqui vou e não vou, não é essa a palavra. A sua palavra é o contrário. No meu casamento não haverá adultério. No meu casamento não haverá briga. No meu casamento não haverá intervenção do mal, porque Deus vai entrar com providência. A sua palavra tem que ser palavras de quem crê, e não palavras de quem tem medo de que algo vai acontecer. Você tem que lutar por aquilo que Deus lhe deu, porque você, eu, precisamos entender que há uma luta espiritual, uma força maligna, lutando para terminar com a união, lutando para terminar com a família. Há uma força maligna sobre esse país, através da imprensa, escrita, falada, para que a família seja separada. Mas você faz parte de um povo que teme a Deus, que acredita na palavra, que confia que há um Deus do céu que tem a direção correta para nossas vidas. E Ele te trouxe hoje aqui para dizer, não é bom que o homem esteja só, não é bom que você esteja só, Ele quer te ajudar. Eu vou, antes de colocar o segundo tema, eu aprendi isso com muita dificuldade. Que quando eu sei que o meu filho não pode ser trocado por outro, e o que ele fizer eu tenho que arrumar, eu achei que é melhor cuidar dele. Por quê? Porque não se troca filho, e não se troca esposa, e não se troca esposo.
Pastor, nem em último caso. Pastor, o senhor me contou aqui de alguém que era pastor, estava no púlpito, estava traindo, estava... A intenção da esposa, qual era? Eu não vou terminar esse casamento. Qual foi o erro dela? Ela não procurou o seu pastor no primeiro dia para falar que o seu marido era violento. Qual é o grande erro seu e meu? Nós temos vergonha de expor a nossa intimidade. E então nós vivemos uma vida falsa. Socialmente estamos bem, mas na verdade nós não estamos bem. E para o casamento não acabar, a primeira coisa que você tem que fazer é tratá-lo. Você não pode aceitar que o casamento seja levado de qualquer maneira. E aí vem o segundo ponto. Põe ali para mim, por favor. Você tem que tomar essa decisão para o seu casamento não acabar, que é muito simples, é uma coisa pequenininha, mas que eu tomei para mim desde que eu me casei e de toda a minha experiência bíblica. Se você puder escrever, escreva isso. Ó. Ser feliz todo dia. Ser feliz todo dia. Não dá para ser feliz uma vez por semana. Não dá para ser feliz nas férias. Não dá para ser feliz quando passar a TPM. Sabe por quê? Porque algumas irmãs acreditam que ela não está bem. E ele tem que entender. Então, aquele clima de guerra que se instala em casa é porque eu estou com problemas hormonais e ele tem que entender. Se relar em mim, parece que vai me... Essa situação de achar que ser feliz é um acaso é o que destrói casamento. Estou com dor de dente, meu pé está doendo, o meu patrão, o meu pastor, qualquer situação me leva e me condiciona a dizer, segura, que agora não dá para ser feliz. E então você entra em colapso. É muito importante você entender que estar doente, estar com dor, ter dificuldades, faz parte da minha humanidade. Mas o meu casamento, ele tem que ter um lema: eu vou ser feliz todos os dias. Ainda que seja orando para que passe aquele momento. Ainda que seja buscando em Deus recurso para que esse momento difícil passe. Pastor, mas morreu a pessoa que eu mais amava. Luto é tristeza, mas não é motivo para roubar a sua segurança. É na hora que eu perco uma pessoa que eu amo, que do meu lado tem alguém que me ama, e me segura, e me sustenta, e me faz ser feliz no luto. Como assim, pastor? Eu sinto paz pelo abraço, pelo carinho e pela força de quem me ama, que está do meu lado dizendo, não, nós vamos conseguir, fica tranquilo. O que está faltando para você é tomar uma decisão que viver mal não é uma coisa natural. Eu vou contar uma história que vocês vão se assustar. Um jovem senhor disse, ensinando a um outro, disse, olha, eu quero te ensinar algo que é muito importante. Casamento é complicado porque mulher tem vários distúrbios. E então ele disse, são 3 dias antes da TPM, que começa a ter um mal-estar, 3 dias quando entra realmente nesse negócio, 3 dias depois, e aí ele somou, disse, dá 9 dias a 10, que você não chega perto. É um negócio complicado. Agora tem uma situação também, que toda mulher, ela sente uma certa angústia por algumas situações, pelo menos uma vez por semana. Aí o outro que estava sendo orientado já entrou no meio e perguntou assim, peraí, mas isso é antes da TPM? Depois? Não, isso é fora da TPM. E eu sei que ele começou a colocar as dificuldades, que eu não recordo de todas elas, ele me diz assim, são mais ou menos 23 a 25 dias que só o sangue foi a expressão dele.
E se você perder os 3 dias que sobram, irmão, só o mês que vem. Eu ouvi aquilo e eu comecei a rir, como vocês estão fazendo. Como é que é? São 27 dias do mês que é complicado. Isso 3 dias é festa. Se você perder esses 3 dias, só o mês que vem. Agora, sabe o que é mais louco? É que eu já vi homens que são assim. Eles têm problema com ele mesmo, problema com o ministério, problema com o trabalho, problema com o trânsito. Conhece alguém assim? Problema com o Bolsonaro que ganhou, que perdeu, com o ministro que entrou, com o ministro que saiu. Qualquer coisa é suficiente para deixá-lo carrancudo, bravo, nervoso. E eu acho que algum irmão pode dizer aqui lá em casa também, pastor, se perder os 3 dias, só o mês que vem. Não há casamento que suporta, não há relação a 2 que suporta, quando um dos 2 não quer ser feliz todo dia. Eu quero que você vá para casa hoje e diga, não, eu vou tomar uma decisão e eu vou ser feliz todo dia.